Boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira que foi o dia que o Senhor nos deu e já abençoou, porque tudo que vem de Deus é abençoado. Amém? E principalmente porque estamos também aqui nesse momento maravilhoso de noite com Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa. E nós vamos receber, ouvir algo maravilhoso da parte do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Você que está do outro lado, fica conectado, concentra o seu coração, a sua mente agora no culto. Amém? Que possamos separar somente para Deus nesse momento. Porque nós já nos separamos, eu, a minha família, você já se separou durante todo o dia para várias tarefas. Se você é homem, você tem suas tarefas diárias, você mulher tem as suas, e os jovens, criança, cada um já teve o seu dia de hoje. Então, agora, nesse momento, vamos nos separar para um momento com Deus. Amém? Noite com Jesus. Fica com o seu coração, sua mente ligada agora. Se desliga aí da criançada do lado, de algum parente, de algum familiar. Se liga agora somente na presença de Deus. Se o seu aparelho de TV estiver ligado e não for no culto, desliga ela. Amém? Não fique ligado em outras coisas, mas somente agora na presença de Jesus. Esse momento é nosso com Jesus, é seu com Jesus, meu aqui, minha família com o Senhor Jesus. Amém? E com certeza vai ter coisas grandes essa noite para nós, da parte desse Senhor tão maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 3, o versículo 1 e 2. Melhor dizer, Provérbios, amém? Eu costumo de abrir em Salmos. Hoje nós vamos abrir o culto em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos lá? Provérbios 3. Diz assim a palavra de Deus. E sempre lembrando, mesmo em casa, você pega a sua Bíblia para acompanhar, porque vai ter leitura da palavra do começo até o fim. Amém? Diz assim Provérbios capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz para ti. Amém? Veja aqui que o Senhor frisa bem na sua palavra, ele chama a atenção, ele começa falando o quê? Filho meu. Deus está chamando a minha atenção, a sua atenção, para a palavra dele nessa noite, no início do culto. Quando ele nos fala, não esqueça da minha lei, não esqueça dos meus mandamentos, não esqueça da minha palavra, daquilo que eu tenho te ensinado. Para quê? No versículo 2 vai dizer, porque estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz para ti. Muitas pessoas aí fora, nós mesmos, nós estamos procurando, o nosso desejo é de quê? De ter vida longa, que os nossos dias sejam estendidos. E com quê? Como diz aqui o versículo, com paz e alegria. E a palavra do Senhor tem essa paz. O Senhor mesmo já nos falou que Ele tem paz que excede todo o entendimento para nós. Então, essa é uma das formas, a melhor forma, a principal, né? De termos paz. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vai acima de todas as coisas, mesmo quando algo não vai bem, mas a paz tem que estar aqui dentro de nós. Então, nós vamos ter essa paz se nós guardarmos o mandamento, as leis do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas estão de um lado para outro procurando ter paz, procurando que a sua vida seja longa, que a sua vida seja próspera, seja abençoada, uma família unida, tenha saúde, tenha todos os benefícios da palavra de Deus, mas só é possível se nós guardarmos o mandamento do Senhor em nosso coração. Amém? Por isso que o Senhor volta a nossa atenção, filho meu, não te esqueça da minha lei, guarda no teu coração.
Muitas das vezes nós vamos para o culto, às vezes nós ouvimos uma palavra de Deus, ou então na oração, ou no louvor, algo que impacta o nosso coração, que fala conosco, nos sentimos leve e temos aquela paz tão maravilhosa. Mas ao sairmos do culto, nós podemos perder essa paz que excede todo entendimento que Deus tenta colocar em nossas vidas. Como? Às vezes não guardando os mandamentos de Deus, às vezes não estando nem aí para o que Deus quer, para o que Deus já nos ensinou, como nós devemos fazer em cada área da nossa vida. Aqui em todo Provérbios tem mandamentos, ensinamentos para a nossa vida cotidiana, em cada parte da nossa vida e em toda a Bíblia Sagrada. Deus nos ensina como nos comportar na nossa área financeira, dentro da nossa saúde, cuidar do templo do Espírito Santo, como nós viver em família para poder termos paz, como viver no meio dos relacionamentos, das amizades. Deus nos instrui em cada área da nossa vida. E nós precisamos guardar as leis, os mandamentos do Senhor, que Ele vem nos ensinando dia após dia, para que nós possamos ter vida longa e ter paz, que excede todo entendimento. Amém? Que nós possamos frisar isso no nosso coração, porque às vezes nós nos esquecemos muito rápido do que Deus tem nos ensinado. Nós deixamos passar, e a palavra de Deus é tesouros, são tesouros valiosos que não encontramos em lugar nenhum, como o tesouro da paz, como o Senhor aqui está nos falando, tem o tesouro da prosperidade, o tesouro da harmonia na família, como eu falei. São coisas assim riquíssimas, tesouros valiosos, nós precisamos guardar, ok? Em nome de Jesus. Então, fica aí no nosso coração, para que nós possamos guardar esse tesouro valioso que vem da palavra de Deus, porque Deus não quer nenhum dos seus filhos sofrendo, perecendo. Ainda Deus fala em alguma parte da Bíblia, os meus filhos perecem por falta de conhecimento. E eu te digo que o pior ainda é você ter conhecimento e andar fora do conhecimento da palavra de Deus. Isso é pior ainda. Aquele que recebe a revelação de Deus, aquele que já sabe, entende o que Deus está querendo para a tua vida nessa área que você está perecendo e você não passa a caminhar dentro da palavra de Deus. Então, que possamos ter sabedoria. Amém? Provérbios de grande sabedoria são esses. Que possamos meditar todos os dias na palavra do Senhor, guardar no coração e praticar. Amém? Grandes são os benefícios daquele que ouve a voz do Senhor, que honra o Senhor Deus em obediência. Quero convidar você a colocar suas mãos no seu coração, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Espírito Santo, agradecer pela presença dele que está conosco. Espírito Santo, querido Deus, te agradeço, Senhor, por este momento que estamos aqui na tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai amado. Não fazemos por nós, mas é pelo teu Espírito Santo, querido Deus. Que possamos receber esses ensinamentos riquíssimos, valiosos da parte do teu coração, que vem das profundezas dos céus, da tua presença, Senhor Deus, para que os nossos dias sejam estendidos, para que os nossos dias se vão bem, ó Pai maravilhoso. Em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo, porque o que mais queremos é te louvar, te adorar nessa noite. E faça a tua vontade aqui em nosso meio e na vida desse irmão, dessa pessoa que está do outro lado. Em nome de Jesus, diga aí. A presença do Espírito Santo esteja habitando na sua vida nessa sexta-feira, que a graça do Senhor venha repousar sobre a tua vida de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, assim como minha esposa falou, né, nós vamos passar para a palavra agora. Você já recebeu essa palavra inicial e hoje é sexta-feira 13, né? Para muita gente é superstição, para muita gente, sexta-feira 13, eles acreditam que traz azar, traz má sorte. Algumas pessoas acreditam em superstições, lendas como gatos pretos, não poder passar debaixo da escada, né? Colocar
a vassoura de trás da porta, usar pé de coelho, alho para se proteger. Algumas pessoas acreditam que a atividade demoníaca, né, se intensifica numa sexta-feira 13. Alguns chegam até a dizer que Cristo morreu numa sexta-feira 13. Mas a grande verdade, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, é que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então nós estaremos protegidos, guardados e lavados pelo sangue de Jesus. E eu profetizo que toda sexta-feira, na sua vida e na minha vida, é uma bênção. Na nossa vida é uma bênção, seja 13, seja 14, nenhum número é do diabo. Todo número, né, que Deus consagra, Ele santifica, todos os dias são do Senhor, não há um dia do diabo, né? Isso, Deus não fez nenhum dia de maldição, mas então todos os dias são bênçãos em nome de Jesus. Amém? Quer trazer uma palavra rápida ao seu coração? Nós ainda não estamos tendo culto presencial, em breve teremos na sexta-feira. Por enquanto, estamos tendo só na quarta-feira, 19h30, 19 horas, 7 horas. Essa quarta-feira foi uma bênção. Tivemos muitas pessoas ali na presença do Pai, para a glória de Deus. E no domingo nós temos 2 reuniões. Você vai escolher a melhor que você puder para estar conosco. Às 9 da manhã temos uma primeira reunião, uma palavra profética, um momento abençoado. E às 7 da noite temos a segunda reunião. Eu sei que domingo agora tem um ato muito especial que é as eleições, mas você vai fazer o teu papel de cidadão, vai votar, em seguida você vai voltar para sua casa e na hora do culto que você escolheu, um dos 2 horários, você estará lá para agradecer a Deus e orar pela tua cidade, porque depois que tiver fechado tudo, aí a vontade do povo, nesse caso, é a vontade do Senhor, porque Deus já confirmou em nome de Jesus. Amém? Quero ler a palavra do Senhor em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo número 5. Palavra breve para Deus trabalhar no nosso coração. João capítulo de número 15, versículo 5. Pega a sua Bíblia aí, se você puder, pegue uma caneta, pegue um caderno, não se distraia. A gente perde muita coisa por não ouvir a palavra de Deus, porque o fato da gente estar com os olhos no celular, na TV, não significa que a gente está ouvindo. Muitas vezes a gente está apenas só recebendo, mas não está entendendo. Porque se ouvires atentamente, o Senhor diz, a minha voz, ou seja, atentamente, onde você coloca toda a tua atenção, todo o teu coração, é como se você estivesse dizendo, eu preciso de algo, eu não posso perder algo que vai destravar a minha vida. Então, quando você fica atento a uma pregação, hoje vemos uma geração corriqueira, uma geração apressada que não para mais para ouvir a voz de Deus. João 15, ele está falando sobre as últimas instruções aos discípulos. Jesus está prestes a subir, ele está prestes, né, a consumar aquilo que ele veio fazer, e ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Lava os pés dos discípulos, prediz que Judas o vai trair, né? Prediz para que Pedro possa se preparar nos evangelhos sinóticos paralelos a esse. E ele também fala aqui em João capítulo 15 sobre a continuação das últimas instruções ao discípulo. Tudo aquilo que Jesus vem falar é porque ele está prestes a subir, ele quer que a igreja prepare o ouvido, prepare bem para que possa receber. Talvez Deus está te preparando, porque também ele está prestes a fazer outra coisa importante. Aqui ele ia subir, agora nós estamos vivendo dias que Jesus está prestes a voltar, prestes a vir novamente levar o seu povo. Então esses são dias da gente ainda mais abrir o coração e ficar atento. Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 5, diz assim. Vou ler o versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem estáis em mim e eu nele, esse dá muito fruto, esta dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O que me chama a atenção, nós poderíamos usar o João capítulo 15 para falar sobre a videira verdadeira e os ramos. Jesus ele está fazendo um paralelo e Jesus gostava de toda vez que ele ia pregar, ele gostava de usar metáforas, parábolas, ele gostava de falar a língua do povo. E Jesus, sabendo que naquela época havia grande colheita de uva, de fabricação de vinho, Jesus chega a dizer, olha, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque havia videira falsa também.
Existe a videira verdadeira, existe a videira falsa. Hoje existe um pé de fruta. Alguns já podem ter dito, olha, aquela fruta ali é a fruta brava. Ou seja, não é a verdadeira. Havia naquela época muitos falsos profetas. Havia naquela época muitos enganadores. Havia naquela época muitos que falavam em nome de Deus, mas não tinha o caráter tratado por Deus. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos uma avalanche de pessoas pregando o evangelho em todos os lugares, mensagem de todo tipo, e eu louvo a Deus por isso, mas nós temos que ter discernimento, porque existe a videira verdadeira, existe a videira falsa. Nós não podemos acreditar que tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão, minha irmã. Cuidado com os ensinamentos que você tem escutado. Cuidado com os livros que você tem lido. Cuidado com as campanhas que você tem acompanhado na internet. Cuidado, porque hoje há um misturado de misticismo que parece muitas vezes macumba e feitiçaria do que até mesmo o evangelho puro, simples e poderoso que transforma a vida das pessoas. É preciso entender que existe a videira verdadeira. Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira. E vocês são o quê? Os ramos. E quando ele faz esse paralelo, logicamente ele diz o seguinte, se você não estiver ligado em mim, você não dá fruto. Porque o ramo não consegue frutificar por si próprio. Você nunca vai ver um ramo frutificando por si próprio. Não, o ramo precisa estar ligado, conectado na videira, onde ele recebe seiva, onde ele recebe força, vigor, para ele produzir. Dessa mesma forma, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época, e eu quero te perguntar, você percebe que muitas pessoas já tiveram momentos na vida delas que foram mais frutíferas. Teve momentos na vida de muita gente que ela foi mais frutífera. E quando foi que você deixou de ser frutífero? Quando foi que nós deixamos de ser frutíferos? Talvez foi quando você e eu, paramos de orar como deveria. Talvez foi quando deixamos de ler a palavra e meditar nela como deveríamos. Talvez foi quando deixamos de ofertar e dizimar o que Deus pedia. Talvez foi quando deixamos de ir à igreja e buscar o Senhor de verdade, de coração. Talvez foi quando nós deixamos de evangelizar e de convidar alguém para estar no culto. Foi quando deixamos de olhar para alguns pecados que antigamente pareciam tão ofensivos e feriam o coração de Deus e nos levava ao pranto, ao choro, tirava o sono. E hoje esses pecados a gente fala assim, bobeira, besteira, Jesus perdoa, Jesus sabe a minha fraqueza, Jesus sabe que isso, ele passa a mão por cima. Então essas coisas é que fazem com que as pessoas se tornem infrutíferas. Elas não produzem porque o ramo em si mesmo não produz. Ele precisa estar ligado em Cristo Jesus, ele precisa estar ligado na palavra, ele precisa estar ligado na oração, ele precisa estar ligado numa vida de arrependimento, de santidade, de fidelidade, de renunciar ao mal e de viver para Cristo. A videira, ela transmite vida. Nós sabemos que essa videira é o próprio Cristo. Cristo está nos transmitindo vida através da sua própria palavra. A palavra de Deus é Cristo em si. O Espírito de Deus é revelação de Cristo dentro de nós. Precisamos entender, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, quando foi que você deixou de ser frutífero? Talvez você olhando para trás, você vai ver que teve épocas na sua vida que você produziu mais. Mas o bom é que nós estamos no ano da segunda chance e Deus está nos preparando para produzir mais frutos. Está em mim e eu em vós. A vara de si mesmo não dá fruto. Muitas vezes a gente quer ser visto. Muitas vezes nós queremos ser elogiados. O elogio, ele é um teste para o nosso caráter. O elogio pode te ajudar, mas pode te destruir. Como que você reage ao elogio? Como que você reage às pessoas que te elogiam? Ele diz, olha, de si mesmo não pode dar fruto, se essa não estiver na videira. Muitas vezes a vara, ela quer produzir fruto por si própria, e ela depende de elogio de homens, depende de aplausos de pessoas. Se você e eu estamos dependendo de elogio de homens, aplauso de pessoas, nós somos uma vara seca, querendo produzir fruto em si mesmo. E isso gera orgulho, gera soberba. Mas quando nós recebemos um elogio e nós dizemos assim, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nós estamos dizendo, é por causa da videira que eu estou conectado, é que eu estou produzindo frutos. Eu estou produzindo, que frutos são esses? Frutos de arrependimento. Frutos de a pessoa ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um líder melhor, um cidadão melhor, um inquilino melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor,
um homem e uma mulher de Deus melhor que se posiciona verdadeiramente. Nós precisamos entender, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Talvez você diga, não, pastor, mas eu estou tão bem, eu não estou indo à igreja, ou eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia. Eu lembro daquelas épocas boas, mas hoje eu não estou mais fazendo isso porque eu não tenho tempo. Você se engana, meu irmão, o aparente sucesso que você está tendo, o aparente sucesso que você está tendo aí, é um sucesso que, na verdade, qualquer hora você perde tudo. Qualquer hora você se depara com desilusões, um vazio do tamanho de Deus e diz assim, eu estou infeliz, eu não tenho paz, eu não consigo dormir, porque isso é só quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é que produz frutos. Então ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Quando que eu estou fora de Cristo? Quando eu estou vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento. Quando eu estou vivendo uma vida de pecados ocultos, muitas vezes a gente fala assim, não, mas Deus, a gente tem uma mania de obedecer a Deus mais quando os outros estão vendo. Quando a pessoa está te olhando, você fala assim, eu não vou fazer isso porque tem alguém me vendo. Eu não vou fazer isso porque o pastor está me vendo. Eu não vou fazer isso porque o irmão fulano de tal me viu. Eu não vou fazer isso porque o patrão está me espiando, ou alguém está olhando para mim. E se eu fizer isso, eu vou ficar mal na fita, vou ficar com o filme queimado. A gente tem uma mania de obedecer só para poder escapar da visão de alguém ou do comentário de alguém. Mas, na verdade, a gente deveria entender que tem um Deus que os olhos dele estão sobre a terra 24 horas, olhando para se mostrar forte, para se mostrar poderoso, para se mostrar fiel com aqueles que o obedecem, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que sacrificam a sua vontade. Jesus teve que levar-se, matar a sua vontade e falar, Senhor, eu não queria ir para a cruz, mas, portanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E muitas vezes a gente faz uma oração contrária, seja feita a minha vontade, não a tua, Deus. Seja feito o meu prazer, não o teu, Senhor. Só que toda vez que você satisfaz o teu prazer, na verdade não é o teu prazer, é o prazer do diabo tentando satisfazer a tua carne. E isso desagrada a Deus profundamente. Quando é que eu estou sem Cristo? Quando eu estou fora de comunhão, fora da igreja, fora da presença. Quando é que eu estou fora de Cristo? Quando eu percebo que tudo que eu faço só gera fracasso, só gera derrota. Sem mim nada podeis fazer. Você não pode levar o teu casamento, você não pode levar a tua família, você não pode levar o teu relacionamento, teu namoro, tua empresa, os teus estudos, a coisa mínima da vida, você não pode levar sem estar firmado em Cristo Jesus. Quando você faz algo sem orar, você está dizendo, eu não preciso de Cristo nessa área. Quando você vende um lote, vende algo e nem sequer ora a Deus, você está dizendo, eu não preciso de Cristo. Quando você viaja, nem sequer pergunta a Deus ou teus líderes espirituais se você precisa de oração ou não, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu sei, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu vou e volto. Muitas vezes nós estamos vivendo uma geração independente de Deus. O mesmo erro do Éden se repete hoje. Adão querendo viver fora, independente de Deus, e você sabe o resultado. Toda vez que o homem tenta viver sem Deus, ele vai ser um galho seco. É como diz aquela canção, é uma folha seca, né, caída ao chão. Assim é o homem sem Deus. É uma folha seca, jogada, sem nenhum sentido, sem nenhuma existência, sem nenhum propósito. Então nós precisamos entender quando que você se ligou na videira, no dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Quando você começa a ser infrutífero, quando você começa a se desligar, se desconectar. Eu olho para muita gente que tem tentado se esconder porque se desconectou da videira. Adão tentou se esconder detrás de uma árvore, para que Deus não pudesse ver ele. Que inocência, né? Deus conseguia ver ele lá. A Bíblia vai dizer que Jonas tentou se esconder debaixo de uma abobroeira, se eu não me engano. Pé de abóbora. Isso mesmo? A Bíblia vai dizer que Elias tentou se esconder debaixo de um zimbro. Talvez muitas pessoas que me escutam agora estão mal espiritualmente, estão muitas vezes lidando com o pecado oculto, estão lidando com uma frieza, com infidelidade, com um problema, com uma insubmissão, com uma falta de honra, uma amargura no coração contra alguém, até contra seu líder, até contra o cônjuge. E o que essa pessoa faz? Ela tenta se esconder, dizer assim, não, hoje eu vou trabalhar até 7 horas só para mim não ir na igreja, porque eu não quero enfrentar Deus de frente. Eu não quero enfrentar a palavra de frente. Hoje
eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou pegar na minha Bíblia, porque eu não quero que Deus fale comigo. Eu não quero que Deus me adverta, que Deus me exorte, me console. Hoje eu não vou orar, porque toda vez que eu vou orar eu não consigo, eu sinto um monte de coisa, dá vontade de fazer outra coisa. Ou seja, pessoas que estão se escondendo atrás do trabalho, atrás dos estudos, atrás de um namoro, atrás de um futuro promissor, entre aspas. Mas a Bíblia diz, sem mim, meu querido, nada podeis fazer. Enquanto você não se resolve com Deus, você vai fazer igual o povo no deserto. 40 anos andando no circo, 40 anos andando no circo. 40 anos até você parar e pedir perdão a Deus e abandonar esse pecado. 40 anos até você voltar para a presença de Deus e dizer, eu quero uma vida nova, vou perdoar, vou tirar essa amargura do meu coração, vou deixar de ser mão de vaca, vou ser mão fechada, vou ser liberal. 40 anos até você deixar de ser estúpido, ignorante com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu líder. 40 anos até você deixar esse demônio do inferno, que você gosta daquilo que ele te oferece, dizer não para o diabo e sim para Jesus. Então é preciso entender que a palavra liberta quando alguém quer, quando alguém recebe. Eu vi uma ilustração algum tempo atrás que havia uma igreja de patos e o pastor pato entrava na igreja e todo domingo aquele monte de crente pato ia atrás. Você sabe como é que o pato anda, né? É assim. Os patos entrava o pastor pato, né? Quase um trava-língua. O pastor pato dizia, Deus vai mudar a tua vida. E aqueles patos diziam, amém. Terminava o culto, eles voltavam para casa, mas a vida continuava a mesma coisa. O outro domingo, lá vai de novo, amém. E voltava para trás. E assim se repetia, mas não havia mudança. Essa ilustração é interessante, mas hoje tem uma multidão de pessoas no mundo inteiro, no Brasil, na igreja, que domingo após domingo estão na igreja, mas na segunda-feira está devendo os outros e não paga, não porque não tem dinheiro, mas porque não quer, estão fazendo coisa errada, estão destruindo a vida do próximo, estão desejando o que não presta, estão nos vícios, estão na prostituição esporadicamente e não entende que isso não vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida. Então, meu querido, o evangelho é para mudar a vida das pessoas. Por que o islamismo, a pessoa aceita Jesus e é tão radical que se o islamismo falar assim, jovem, você é novo, coloca aí um colete com várias bananas de dinamite, entra num shopping, explode, mata lá em nome de Maomé. Ele vai lá e mata em nome da fé dele, em nome da fé santa dele. Embora isso seja completamente contrário do que Deus pede. Isso é totalmente errado, isso é totalmente um equívoco. Mas ele faz por quê? Porque a religião dele ensinou e ele obedece. Por que muitas religiões como o islamismo, eles são acostumados a orar 3 vezes no dia? Horário tal, eles colocam a bússola em direção a Meca, cidade sagrada, e se ele estiver dentro de um ônibus, dentro de um avião, eles ajoelham e oram. E hoje os cristãos não oram. E quando o pastor incentiva a orar, eles falam, o pastor está pedindo para orar demais. Por que, querido, que nós muitas vezes vivemos uma vida tão, digamos assim, água com açúcar e queremos que Deus libere milagres poderosos, fortíssimos, onde nós não estamos pagando um preço para receber? Qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, mas é ruim. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto para orar e resolver você e Deus? Ao invés de ficar pedindo um e ao outro para resolver o seu problema, por que você não pede direto ao dono, daquele que pode? Ainda que Deus coloque o homem de Deus para te ajudar, mas você tem uma responsabilidade que Deus quer que você faça. Então, meu querido, minha querida, essa mensagem é, a videira sozinha não produz, o galho sozinho não faz nada. Galho seco não produz fruta. Pelo contrário, é cortado e lançado fora. Se você está conectado na palavra de Deus, se você está orando todo dia, se você está lendo a palavra todo dia, se no dia de culto da tua igreja, você não fica com preguiça, nem com cansaço porque trabalhou muito, mas vai para a casa de Deus, receber a orientação do céu, receber a orientação do teu profeta e da tua profeta, e que vem de Deus, tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer dará certo. Teus filhos terão saúde, você terá saúde, você será próspero, porque quem guarda a palavra de Deus é próspero, e o diabo não toca naqueles que Deus protege, naqueles que Deus livra. O que nós precisamos hoje é voltar à palavra, voltar à oração, voltar a uma vida de obediência. Como é que está a sua obediência com Deus? Faz uma analogia desses últimos meses, o que tem acontecido na tua vida? Qual foi a última vez que você pecou
e você falou assim, faz uma semana apenas, pastor, faz um mês apenas, e você não pediu perdão, porque errar é humano, mas continuar no erro é uma burridade terrível. Pois é, tem gente que só faz aquilo que Deus pede quando está tudo bem, mas quando vem um problema ou vem uma tentação, a pessoa cai. O nível de maturidade de uma pessoa é mostrado pelos frutos do Espírito. Controle, domínio próprio, amor, paciência, longanimidade, santidade, essas coisas, mansidão, vem na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra possa ficar no seu coração, você é um galho, e o galho sozinho não produz nada. Você precisa estar na videira, você precisa estar na presença de Deus. Gaste tempo, invista tempo na presença do Senhor e Ele vai te honrar poderosamente. Quero orar com você agora, declarar bênção sobre a tua vida e liberar o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, Senhor. Que o Espírito do Senhor possa gerar mudança dentro de nós. O Senhor gere mudança na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, dessa pessoa que me ouve, ela seja tocada pelo teu poder. Meu Deus, e que qualquer tentação que ela está enfrentando, em nome de Jesus, que ela venha vencer agora. Qualquer pecado que ela está amarrada, qualquer pecado que ele está amarrado, qualquer pecado, meu Deus, que tem tornado parte da natureza dessa pessoa que ela não sabe nem viver sem esse pecado mais. Senhor, liberta agora em nome de Jesus, traga santidade. Meu Deus, toda aflição na alma, toda aflição nas emoções, toda aflição dentro de casa, nos filhos, no esposo, na mãe, no pai, que está causando desgosto, tristeza, agonia, sofrimento, toda aflição se vá agora, sai em nome de Jesus. Toda enfermidade nas entranhas, nos órgãos internos dessa pessoa, desapareça agora. Toda doença, todo câncer, todo mal, toda moléstia do alto da cabeça, a planta dos pés, desapareça em nome de Jesus. Todo mal-estar, sentimento de febre, sensação de cabeça pesada, de inchaço, em nome de Jesus, se vá pelo poder do sangue de Jesus. Todo desânimo, tudo aquilo que jogou essa pessoa no pó, ela caiu e não consegue se levantar por conta própria, aquilo que trava a vida dela, seja lançada fora agora. Toda maldição se rompa no poder do sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu declaro vitória sobre a tua vida agora. Declaro unção de Deus que rompe o jugo. Declaro uma vida limpa, vestes nova, uma santidade e uma vida com propósito na presença de Deus. Lembre-se, conecte-se com Deus e você será frutífero em todas as áreas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo eu te aguardo ali, 9 da manhã e às 7 da noite. Leve o teu dízimo, leve a tua oferta, consagre no altar. Você que ainda não entregou o voto de Jeová Jiré, oferta e sacrifício, prepare e coloque no altar para que você venha frutificar nas tuas finanças, em nome de Jesus. Lembre-se, os fiéis, Deus te abençoará. E próximo domingo, dia 22, já se prepare que nós começaremos ali, faremos um grande aniversário de 69 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e na cidade de São João, alguns anos, em nome de Jesus. Reúna a tua família domingo, não fique em casa, faça o seu papel de votar, mas faça o seu papel de ir à casa do Senhor. Não obedeça mais o homem do que a Deus, não. Obedeça o homem, mas principalmente obedeça a Deus, indo para a casa do Senhor. Não chega em casa e fale, eu estou cansado, pastor. Não, meu irmão, isso é desonra a Deus. Vá para a presença e você sairá renovado e fortalecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.